A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Aqui quem vos fala é o pastor João Evangelista Júnior e hoje nós teremos o prazer de estar iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, com essa nova revista que vai tratar de um assunto tanto profundo na teologia, na filosofia, como também para a nossa prática cristã. Portanto, eu peço a sua atenção para que você possa, mais do que nunca, estar atento, não perdendo nenhuma das aulas da Escola Bíblica Dominical, para o crescimento espiritual e, com certeza, para o seu amadurecimento. Então, o tema desta revista, portanto, é Fragilidade Humana e Soberania Divina, lições do sofrimento e da restauração de Jó. Estaremos, portanto, tratando dessa parte bíblica, desse texto bíblico, que com certeza tem muitas lições para nos dar. O autor desta revista é o pastor José Gonçalves, que ele foi muito feliz na organização de cada lição. Por isso, novamente eu enfatizo, você não perca nenhum dos nossos estudos, tanto aqui pelo nosso canal, como também em sua congregação. Sem delongas, portanto, a lição de hoje vai tratar dessa abertura, dessa introdução. E o tema dessa lição de hoje, o título dessa lição é, inclusive, o nome do livro, o livro de Jó. Estaremos, portanto, fazendo uma apresentação do livro de Jó. O texto áureo, portanto, da lição é o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. A verdade prática da lição de hoje é a seguinte: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. E a leitura bíblica em classe é uma leitura interessante porque não é no livro de Jó, mas fala sobre Jó, que são os seguintes textos: 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, versículo 19 e versículo 20, e Tiago, capítulo 5, versículo 11. O texto diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurança os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Bem, o livro de Jó, com certeza, é uma das mais belas obras das Escrituras, e não só das Escrituras Sagradas, mas de toda a literatura universal. Chega até mesmo a um grande poeta chamado de Alfred Tennyson a dizer que ela é a mais bela obra do Oriente Antigo e mais ainda de todo o mundo, porque ela consegue não só trazer a beleza da estética da poesia oriental no jogo de prosa e poesia,
mas também ela consegue trazer assuntos filosóficos profundos. O livro de Jó consegue apresentar para nós perguntas, questionamentos, como também respostas para questões que a filosofia mesmo ela tenta tratar, como dentre elas, como por exemplo a Teodiceia, o mal. Trata de questões existencialistas. E quando adentra ao mundo teológico, ela vai falar da soberania divina. Ela vai enfatizar a grandeza de Deus. Por isso que o livro de Jó ele é profundo. Por isso que o livro de Jó ele consegue ir e trazer respostas para nós em questões teológicas e estruturais para a nossa vida cristã. E o mais interessante ainda do livro de Jó é porque o livro de Jó, como tudo indica a maioria dos pensadores, ele não está preso a uma canonização num perfil judaico-cristão clássico, porque ele não tem raízes, possivelmente, a um descendente de Abraão. Logo, isso é que é interessante, como os judeus aceitaram esta obra como canônica, e logo nós cristãos também, sendo ela que nós não sabemos realmente a devida origem, ou seja, a origem do personagem Jó. Nós não sabemos se ele, de alguma forma, tinha algum entrelace com a perspectiva judaica. E tudo indica que não. Mas mesmo assim, esta obra foi aceita como uma obra sendo inspirada, mesmo tendo o seu protagonista como alguém que possivelmente não era nem um judeu, nem descendente de judeu, nem tendo uma ligação direta com os judeus e muito menos com os cristãos. Então isso é que é interessante. Mesmo assim, essa obra, ela é uma obra respeitada e considerada como escritura inspirada. E para o mundo secular, ela é considerada, com certeza, uma obra-prima literária que tem um valor tanto filosófico, tanto poético, tanto estético, de maneira que as pessoas consideram ela uma obra-prima da história antiga. Bem, e dessa maneira, o estudo que estaremos fazendo, portanto, do livro de Jó, é algo interessante porque o autor da revista, que é o pastor José Gonçalves, ele consegue ser feliz, como eu já falei, não só na divisão das aulas, das lições, como também na divisão desta lição. Ele consegue fazer aqui uma divisão básica bem interessante. O primeiro tópico, portanto, ele vai tratar da autoria, do local e da data do livro de Jó. O segundo tópico, ele vai tratar da estrutura literária do livro de Jó. E no terceiro tópico, ele vai tratar, portanto, da natureza e mensagem do livro de Jó. Então, ele faz essa divisão para que nós possamos, portanto, fazer essa introdução ao livro de Jó e possamos repassar para vocês essas informações iniciais que possam, com certeza, trazer um enriquecimento, tanto intelectual quanto espiritual para a sua vida. Assim, adentrando, portanto, ao primeiro tópico, nós vamos aqui, para apresentarmos ele, fazermos aqui uma mudança de ordem dos subtópicos. Apresentaremos primeiro o segundo, o terceiro e o quarto subtópico, para depois apresentarmos o primeiro, ou seja, falaremos primeiro sobre a pessoa histórica de Jó, a terra de Jó, a época de Jó, para depois falarmos sobre a autoria do livro de Jó. Então, adentrando já sobre esse assunto da pessoa histórica de Jó, é importante sabermos que existe um grande debate mesmo sobre a pessoa histórica de Jó. Esse debate ganhou sua força, principalmente no século XIX, quando liberais e céticos questionaram a pessoa histórica de Jó, dizendo que, na verdade, Jó é uma ficção. Ali o livro de Jó seria uma espécie de parábola, seria uma espécie de uma visão de uma novela sobre um determinado assunto ali relacionado ao sofrimento e seria ali para trazer lições. Por isso que ela teria um final feliz,
por isso que ela teria essa perspectiva diferente da tragédia grega. Então, essa era a visão que se tinha sobre Jó, que é defendida pelos heterodoxos sobre Jó. Mas, na verdade, esse pensamento não é o mais aceito. O mais aceito, inclusive, é o nosso, que é ortodoxo, que é o tradicional. Tanto judeus quanto cristãos defendem, sim, que Jó, ele existiu. Ele é uma personagem histórica. Efetivamente, ele existiu. Primeiro porque a própria Bíblia, as escrituras testificam dele. O texto de Ezequiel vai compará-lo, inclusive, como nós já vimos, com Noé e com Daniel, que são personagens históricos, que é defendido amplamente que eles existiram. Como também nós vemos Tiago defendendo, inclusive, através dele, valores práticos para a nossa vida. Não como uma ficção, mas como alguém que realmente existiu. E mais ainda, quando nós olhamos o texto, não dá para se comparar com uma parábola que ganhou sua força, por exemplo, o modelo de parábola, no século I. Porque se você for ver as parábolas como são descritas no Novo Testamento, elas não têm as informações que nós vemos no livro de Jó. O livro de Jó, mesmo não apresentando uma genealogia a Jó, mas ele vai apresentar a terra de Jó, vai apresentar os filhos de Jó, vai apresentar a riqueza em detalhes de Jó, vai apresentar os amigos com nomes, os amigos de Jó, trazendo argumentos sobre a vida de Jó. Isso é interessante, você vai ver isso nos diálogos. E, inclusive, quando Deus também conversa com Jó, vai falar tanto sobre Jó, como também sobre a grandeza de Deus, detalhes, minúcias. E quando você vê o epílogo, mais do que nunca está se tratando de uma narrativa. Tanto o início quanto o fim vai se tratar de uma narrativa, de narrativas, de prosa. Dá-nos a entender muito mais que ali o texto está falando de algo que aconteceu do que meramente uma ficção, do que meramente uma tragédia. Dá-se tudo a entender que Jó é uma personagem histórica. E quando nós olhamos, a Bíblia é tão detalhista que fala sobre a terra dele. E aí nós vimos aqui sobre a questão da terra, a Bíblia chega a falar que ele morava em Uz. Uz, pelo estudo que nós fazemos, realmente a citação do lugar, ela em si não se encontra, mas dá-se a entender pela forma que a Bíblia repassa para nós, que ela era uma terra ao leste da Palestina, oeste do deserto da Arábia, e ela era perto de Edom. Então dá-se a entender que era um local real e bem povoado. E como a maioria dos teólogos acha, era um local fértil, porque pelos detalhes que a Bíblia apresenta da riqueza de Jó, como também de outros documentos, porque, por exemplo, existem documentos claramente de defesa sobre a existência de Jó, que foram achados nos achados do Mar Morto, que inclusive foi um meio de calar a boca de muitos que diziam que Jó não era uma personagem histórica. Então, são ferramentas que nós temos em defesa da existência real do personagem Jó. Agora a questão é, quem era ele? Quem realmente era Jó? Uma das opções, uma das ideias que tem sido levantadas é que ele de alguma forma seria descendente sim de Abraão, mas não pela linhagem de Isaac, mas sim de Esaú. Então muitos acham que em vez de vir de Isaac, de Jacó, aliás, mas viria de Esaú, ele seria, portanto, um rei edomita. Alguns acham que ele seria Jobabe, que foi citado em Gênesis capítulo 36, versículo 33. E ele seria esse segundo rei de Edom, que o texto apresenta, o texto bíblico apresenta. E ele, em Gênesis, é apresentado como esse rei, mas no livro de Jó ele seria apresentado como Jó, por causa da mudança que houve de nome que ele teve. Porque o termo Jó não só significa retorno, mas significa odiado, ou alvo de perseguição, ou perseguido.
dando a entender, portanto, que esse nome Jó estava atrelado à grande provação que ele passou. Então, alguns acham, portanto, que seria ele esse rei que teve essa mudança de nome. Mas a maioria dos teólogos não concorda, porque acham que ele não está entrelaçado à linhagem de Abraão de maneira nenhuma. Ele, na verdade, estaria totalmente desvencilhado à linhagem abraâmica, mas ele seria do mesmo tipo de povo, ou seja, pelas características que Jó apresenta, dá-se a entender que realmente ele tem raízes dos caldeus, semíticas, e ele apresenta isso por ser nômade, logo ele não seria um rei. O texto apresenta ele com esse modelo de patriarcado nômade. Ele era um homem rico, mas tinha o mesmo modelo de vida que nós vemos em Abraão, vemos em Isaac, vemos em Jacó. E outra coisa, nós vamos ver os modelos de adoração com o holocausto, tá certo? Seriam modelos de vida semelhantes ao que nós vemos dos patriarcas bíblicos. Portanto, ele seria uma espécie de sheik. Ele seria essa espécie de um senhor rico, de um sheik, que teria a sua vida de devoção a Deus, era um adorador de Deus, mesmo não fazendo parte da aliança abraâmica. Então, isso é o que tem sido mais aceito. Por isso nós entramos nessa ideia da época de Jó, porque realmente há esse debate, mas a maioria aceita, portanto, que ele seria do período pré-abraâmico. Inclusive José Gonçalves, ele aqui quando ele apresenta, também ele defende essa visão, ele vai deixar claro que Jó era o sacerdote da própria casa, por isso que você vai ver no início ele fazendo holocausto pelos filhos, ele tinha ali as filhas como co-herdeiras com seus irmãos, coisa que ainda não era, que não era permitida pela lei mosaica, isso não era permitido pela lei mosaica, mas aqui como a lei mosaica ainda não existia, Jó podia então ter esse modelo das mulheres, das filhas, serem co-herdeiras com seus irmãos, e também o uso dessa palavra hebraica, quesitar, que também fala de dinheiro, peça de dinheiro, que aparece em ocasiões que antecedem a lei mosaica. Então, dá-se muito mais a entender, portanto, que seria Jó seria alguém que antecederia a Moisés, a lei, e antecederia ou seria da mesma época de Abraão. Quanto à autoria de Jó, nós entramos em um grande debate, porque realmente nós não sabemos quem foi. Há alguns que defendem que foram 2 ou 3 autores, por causa das distinções que há entre partes do livro de Jó. Por exemplo, quando vemos do capítulo 19 em diante, nós temos uma distinção muito grande do capítulo 3 até o capítulo 19. E quando nós vemos do capítulo 32 até o capítulo 38, é totalmente distinto do que foi descrito nas outras 2 partes. Então, muitos chegam a dizer que realmente foram 3 autores. Bem, mas outros dizem não, ali apenas está havendo uma mudança de argumentação. Logo, boa parte chega a dizer, como diz aqui o autor José Gonçalves, que pode ter sido Moisés. Que pode ter sido Moisés. Moisés por quê? Porque Moisés foi escritor das obras mais antigas, inclusive da Torá. É assim que a tradição defende. E logo, uma tradição judaica bem antiga, ela defende que foi Moisés. Além disso, o termo questá, como a gente já apresentou, ele aparece somente em Gênesis e novamente só em Josué, ou seja, em livros bem antigos das Escrituras, não dando espaço, portanto, para que fossem livros mais recentes. Porém, outros chegam a dizer que foi o próprio Eliú. Outros vão dizer que é Salomão. Por que Salomão? Porque seria na era de ouro do povo hebreu, principalmente do reinado do povo hebreu, e é o momento também que esse livro de Jó, ele é ligado aos demais livros sapienciais, ou seja, de sabedoria, de filosofia hebraica.
Logo, Jó se encaixa com os pensamentos de Provérbios, com os pensamentos de Eclesiastes. Então, muitos chegam a dizer logo, foi sim Salomão, porque é semelhante às argumentações que são apresentadas. Dá-se a entender, portanto, que Salomão teria sido o escritor, por ter essa mesma... E outra, é poético, faz parte, portanto, da poesia hebraica, essa poesia que é carregada de filosofia prática, cotidiana, mesmo transcendente, como nós vemos nos Salmos, mas ela é carregada dessa filosofia prática. Então, muitos dizem, portanto, que foi Salomão o escritor por causa disso. Outros dizem não, que foi o rei Ezequias, por causa da restauração que houve com ele. Outros dizem não, foi o profeta Isaías. Outros chegam a dizer que foi Esdras, e é muito defendido também que foi Esdras, porque Esdras foi ele o encabeçador dessa grande renovação que houve quando o povo hebreu retornou a Jerusalém, que esse grande reavivamento, inclusive para a grandeza das sinagogas, do material que estava sendo compilado e copiado para as sinagogas. Então, há esse debate, portanto, porque quem defende que é Esdras afirmam que todo o livro de Jó foi guardado na tradição oral e depois foi repassado, escrito e repassado para as sinagogas. Então, há essa questão desse debate, tá certo? A maioria dos nossos teólogos evangélicos concorda que foi Moisés, porque segue a perspectiva da visão hebraica, defendendo, portanto, como os judeus, que foi Moisés, os judeus mais radicais, que foi Moisés, por ser ele um livro antigo, na perspectiva de que foi um livro antigo, por tratar de uma história que antecede até mesmo a Abraão. Então, tudo daria a entender que teria sido Moisés, porque Moisés é quem contou a história de Abraão, ou de antecedendo ao próprio a patriarca Abraão. Então, é defendido dessa maneira pela maioria dos nossos teólogos. Uma coisa é certa, Jó é inspirado por Deus, Jó é um fato verídico, logo o personagem Jó é um personagem histórico verídico, e também a terra de Jó, os detalhes sobre o local de Jó são locais reais, é um local real, e tudo indica que Jó seria um patriarca que antecederia ou seria da mesma época de Abraão. Logo, o livro de Jó é importante para todos nós porque traz lições fundamentais para a nossa vida espiritual, não só servindo para uma apologia nossa sobre a nossa fé, sobre as escrituras, mas também sendo ele, com certeza, um material sapiencial, tanto belo, na sua beleza, na sua estética, como também estando trazendo para nós grande conhecimento para a nossa vida prática. E é isso que nós estaremos vendo agora nesses próximos tópicos. O segundo tópico, portanto, vai tratar desses detalhes da organização textual de Jó. O primeiro subtópico fala disso, que Jó ele foi escrito em prosa e poesia, ou seja, o prólogo de Jó e o epílogo de Jó, o início e o fim, vão realmente serem de prosa. Uma prosa diferente, porque ela é uma prosa já caminhando para a poesia, mas ela realmente é uma prosa. E é interessante nessa prosa, por exemplo, do prólogo, que vai falar de questões espirituais, transcendentes, vai falar de Deus, vai falar de uma realidade transcendental, sobrenatural, espiritual. E, inclusive, é esse o livro que vai falar muito sobre a pessoa de Satanás. E isso é importante porque já nos dá uma visão sobrenatural. É o livro do Antigo Testamento que mais fala sobre essa perspectiva sobrenatural, mesmo sendo ali o início, um prólogo de prosa narrativa, tá certo? Isso é interessante. Quando ele adentra, portanto, a poesia, é importante lembrarmos dessa poesia hebraica. A poesia hebraica, que é uma poesia rítmica, ou seja, simétrica, que trabalha com os paralelismos, não é como a nossa, que
nós ouvimos, nós vemos nós percebemos pela sonorização. Na verdade, a estrutura hebraica de poesia é uma estrutura que está muito mais ligada em um verso está confirmando o outro, ou de forma de sinônimo, ou de forma antagônica. Uma coisa é certa, é que um verso está reforçando o outro, é nesse sentido, parte desse pressuposto. O texto, portanto, é nessa beleza da simetria, da organização textual, desse paralelismo, desse perfil rítmico, em vez de estar ligado à nossa poesia latina, que é muito mais pela sonorização. Então, a organização do texto, que é apresentado também, é em 3 ciclos que nós podemos ver. Nós vemos aqui a organização simétrica que há nessa poesia. Portanto, um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. Jó, os amigos de Jó, ele faz, Bildade e Zofar. 4 outros discursos de um quarto amigo de Jó, que é um amigo jovem, Eliú. E ele, por fim, Deus vai manifestar para Jó o seu poder e graça. E daí, fecha-se, portanto, essa parte da poesia para irmos para o epílogo, que é também uma narrativa e que nós vemos uma consumação, uma conclusão da história de Jó. Por ser poesia, portanto, há uma abundância de figuras de linguagem, inclusive figuras interessantes. Vai aparecer figuras que muitos consideram míticas até. Mas é importante que você entenda que, por ser ali, com certeza, um texto poético, vai estar trabalhando com essas diversas figuras de linguagem, metáforas, analogias, prosopopeias, para trazer sinédoques, metonímias, para estar trazendo para nós a beleza dessa informação. Então, o texto em si tem que se, quando se vai estudar Jó, principalmente nessa parte poética, tem que se ter cautela e cuidado com o uso realmente da hermenêutica, para que não se leve tudo ali ao pé da letra, para que não se literalize partes do texto que está sendo falado ali, com certeza, de forma simbólica. Deus, por exemplo, fala dos alicerces da terra. Então aquilo é simbólico. Está se utilizando ali algo metafórico para que eu e você entendamos o que a grandeza da estruturação das coisas criadas por Deus, tá certo? Vai se falar de detalhes ligados, principalmente quando Deus fala ou quando o próprio Jó fala. Isso é interessante para que nós possamos ver no texto essa beleza. O texto, portanto, de Jó, ele é poético para isso, para apresentar não conceitos que são conceitos fechados, que são conceitos sem um determinado sabor, sem um determinado sentido. Pelo contrário, o conceito de que o que é passado em Jó, aliás, é na verdade a beleza, é uma pintura, é um quadro, é uma obra-prima. E isso, cada discurso vem carregado, você mesmo até os amigos de Jó, o incriminando, vão utilizar figuras de linguagem para isso. Vão chegar a dizer, por exemplo, que Jó estaria tirando até o couro, a carne dos seus empregados, de forma, novamente, eles estão usando figuras de linguagem. Isso é muito comum até, também se você for prestar atenção, posteriormente na linguagem dos profetas. É muito comum as figuras de linguagem. E quando se relaciona a Deus, é mais ainda porque, como Deus é totalmente transcendente, a forma que nós temos da revelação de Deus é a maneira que ele utiliza para se revelar, usando as imagens, aquilo que a gente conhece, para que nós possamos compreendê-lo. Então isso é muito comum em Jó, tá certo? Então você vai ver detalhes que o próprio autor José Gonçalves aqui é feliz em colocar. Ele vai colocar, por exemplo, a ênfase
no vento, na nuvem, na sombra, uma corrida, uma águia, uma flor, são figuras tentando transmitir para nós essa verdade, a verdade da palavra de Deus. Então é nesse sentido. E inclusive, como eu falei, há essa beleza, há essa pintura que é feita no livro de Jó. E falando dessa estrutura mesmo, você vê realmente figuras até míticas, como eu já tinha dito. No caso, por exemplo, o Leviatã. O Leviatã aparece e tem até o texto que tem pessoas que não entendem quando fala-se sobre o Leviatã e pega isolado e diz a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. O texto não está falando nem do Senhor, o texto está falando do Leviatã e pessoas pegam o texto isolado. Mas, novamente, o Leviatã, para muitos teólogos, é visto como realmente uma figura totalmente mítica. Outros dizem que ali é apenas uma forma de prefigurar o crocodilo. Mas uma coisa é certa, a Bíblia ali em Jó se trabalha com essas diversas figuras para estar falando dessa beleza, da beleza de estar repassando essas informações da verdade, elas todas pintadas como um quadro, de forma colorida, que eu e você possamos nos encantar com o que é ensinado ali, de um assunto tão complicado que é o sofrimento. Por isso, nós já entraremos aqui no terceiro tópico, que fala disso, da natureza e mensagem do livro de Jó. E o primeiro subtópico vai falar sobre isso mesmo, porque o livro de Jó, ele vai falar realmente sobre o sofrimento. Quanto a Deus, a soberania. Quanto ao homem, o sofrimento, a fragilidade humana. E é falado sobre esse sofrimento porque ali, no caso, não é um sofrimento relacionado ao castigo. Está falando ali de um justo sofrendo. E é por isso que Jó nos traz esse questionamento. Por que que um justo sofre? Se ele é justo, se ele é bom. E isso é que é interessante em Jó. Jó nos leva a raciocinar, a pensar em questões existenciais mesmo. Por que que um justo ali está sofrendo? Essa perspectiva do absurdo. Isso é interessante sobre Jó. Então, Jó, ele já nos leva para o sofrimento. E como disse C.S. Lewis, o sofrimento, queira ou não, é a buzina de Deus. É o que nos leva a sairmos do nosso mundo, da nossa abstração para a realidade. Quando temos o sofrimento, somos chamados, convocados para pisarmos e colocarmos os pés no chão. Sairmos do mundo das nuvens para colocarmos os pés no chão. E quando entramos nessa questão do justo sofrer, é que nós somos mais ainda questionados. Então, quando olhamos o texto bíblico, nós vamos ver Jó, um homem de Deus, que servia a Deus, que a Bíblia chega a dizer que Deus, ele tinha prazer, ele até admirava a fidelidade de Jó. É esse o termo que a Bíblia utiliza ali, tá certo? Esse termo. E nós vamos ver que Jó ali é provado. Muitos chegam a dizer, para que Jó foi provado? Realmente é uma questão difícil. Porque realmente, irmãos, Deus já sabia que Jó, ele, pela sua onisciência, que Jó não cairia, que Jó prevaleceria. E que o que Satanás ele apresenta para Deus, nada daquilo que o diabo trouxe ou falou, realmente fez Deus mudar de ideia ou fez Deus agir daquela maneira. Pelo contrário, o plano de Deus desde o início era trabalhar com aquilo em Jó. Aí nós nos perguntamos, para quê? Esse é um grande X, esse é o grande dilema. Para quê? Essa é uma grande pergunta. Porque é o certo que o texto vai nos apresentar. Primeiro, uma lição clara que o texto nos apresenta sobre o justo sofrer. Primeiro, nem todo sofrimento, como nós já falamos, é castigo de Deus. Aqui é um justo que não merecia ser castigado e estava sendo castigado. Um segundo detalhe interessante ainda dentro do texto. Nem toda posse, nem todo benefício material quer dizer que é bênção. Porque alguém pode ter isso ou pode perder
Isso não quer dizer que Deus se afastou dessa pessoa. A pessoa que perdeu as posses não quer dizer que Deus se afastou dela. Como também eu posso ter essas posses, eu sou uma pessoa rica, mas ser ímpio. Isso mesmo, o Salmo 73 vai falar sobre isso. Sobre a ideia do ímpio, que ele é próspero nesse mundo. Mas o texto já nos traz essas duas lições importantes. Que o sofrimento não está apenas atrelado a essa ideia que nós criamos, na nossa sistematização, nós criamos a seguinte ideia: sempre o sofrimento é resultado do mal, de um mal que eu fiz, ou de um mal oculto que eu fiz. E se você prestar atenção, os três amigos, ou melhor dizendo, os perturbadores de Jó, vieram com argumentos corretos, teologicamente corretos. Eles vieram realmente questionar Jó na questão prática. Eles estavam querendo que Jó se arrependesse. Mas realmente Jó não tinha de que se arrepender, porque ele era um homem justo diante de Deus. Em questão de um pecado oculto, Jó não tinha pecado oculto. Jó não estava em falta com Deus. Então, os argumentos dos amigos de Jó, eles não tinham sentido. Por isso que é uma grande questão que a gente já levanta aqui. E nós vamos ter de desembocar para o mistério da soberania de Deus. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle e é o Senhor de todas as coisas. E isso é importante para que nós tenhamos uma fundamentação básica para tudo que nós passamos. Porque eu e você não temos como compreender Deus. Não temos como entender a Deus. Nós apenas podemos crer nele. Agora, confiamos nele. Porque cremos que todas as coisas cooperam para um bem maior. E cremos que nosso Deus, os planos dele, são maiores do que os nossos. E se nossa vida está nas mãos de Deus, nós cremos que a conclusão dessa vida para a eternidade, com certeza, será uma conclusão abençoada. Mas ainda um terceiro detalhe interessante ainda sobre o sofrimento, é que nós cremos sim que um servo de Deus sofredor, que passou pela provação, ele pode sim não gozar do grande benefício nessa vida, partir, mas pode também, segundo a vontade de Deus, viver como Jó viveu, os benefícios nessa vida, dados por Deus, como Deus deu para Jó. Então nós cremos assim, porque houveram homens de Deus que realmente morreram e não viram benefícios físicos e materiais. Pelo contrário, foram assassinados, foram mortos. Temos os profetas e apóstolos para isso. Mas houveram homens de Deus que viram um benefício material. Agora, Deus tinha um propósito para tudo isso. E a nossa crença é esta. Agora, o que Deus requer de nós é a mesma coisa. É que tenhamos uma vida santa. Que busquemos a confiança em Deus. E olha, irmãos, o que muitos às vezes ensinam de que Jó não reclamou, está errado. Porque Jó reclamou, Jó questionou, Jó amaldiçoou o nascimento dele, Jó pediu a morte, Jó se despediu da vida, porque realmente Jó se sentiu fracassado. E se você para analisar a vida de Jó, é complicado, porque Jó, ele não apenas perdeu tudo que era físico na questão material, de posses, de riqueza, ele não só perdeu a saúde, ele perdeu os filhos. E isso é muito pesado. Por isso que a mulher de Jó, ela se irrita ao ponto de pedir que Jó amaldiçoasse a sua vida e morresse. Amaldiçoasse a Deus, aliás, e morresse. E Jó não faz isso. Jó, em momento nenhum, blasfema. Isso é a diferença. Ele não se volta contra Deus. Ele não se torna inimigo de Deus. Mas ele vai ter a grandeza da experiência que ele tem com Deus no fim do livro. E é interessante, no capítulo 38, ele tem esse encontro
grandioso com Deus, Deus mostrando que Ele é Senhor de todas as coisas, que nada acontece por um acaso, seja com justo ou com ímpio, Deus tem um controle de todas as coisas. E depois de tudo isso, no capítulo 40, Jó diz: agora eu ponho a mão na minha boca. Ou seja, de tudo que ele tinha dito, ele agora se calava. E mais ainda, lá no capítulo 42, ele glorifica porque, não por causa de Deus estar dando em dobro, porque Deus não tinha dado em dobro para ele ainda. Não pelos benefícios, porque Deus não tinha dado ainda nada em benefício para ele. Mas quando Deus que aparece ali no redemoinho para ele, a voz de Deus cessa de falar, ele agora diz: antes eu tinha apenas ouvido falar, agora os meus olhos veem. Ele tem uma experiência íntima com Deus. E mais ainda, o que é a beleza do texto bíblico vai falar de que o Jó, que estava ali afligido pelos amigos, é Deus quem coloca ele para ser o sacerdote, o intercessor dos amigos dele. Jó tem um coração aberto para interceder pelos seus amigos. E os amigos de Jó, que se achavam tão superiores, que se achavam sem pecado, eles precisam da intercessão de Jó para o perdão por Deus. Jó, então, é colocado ali como um sacerdote naquele momento. E isso é que é grandioso. O sofredor, ele foi ali abençoado por Deus, ele foi ali exaltado por Deus. E isso sem falar de posses materiais, sem falar ainda de nada material. Depois o texto vai falar de que ele realmente é livre da doença, que ele realmente é livre, aliás, ele recebe tudo em dobro, mas uma coisa é certa. Agora, o Jó que antes só ouvia falar de Deus, agora ele tem a experiência. Então, o sofrimento é apresentado ali no livro de Jó, para nós vermos que ele é uma ferramenta de Deus para a nossa construção de caráter. Agora, entendermos como Deus vai trabalhar com ele, nós não sabemos. Porque quantos servos de Deus, como Paulo, quanto mais fazia para Deus, mais sofria. E quanto mais ele pediu para que o espinho da carne fosse tirado, Deus apenas respondeu, o Senhor Jesus mesmo disse: a minha graça te basta. Então, às vezes nós estamos passando por provações na nossa vida, estamos passando por momentos difíceis. E quanto mais fazemos para Deus, mais pedradas recebemos. Irmãos, glorifique a Deus. É a bem-aventurança do Senhor Jesus. Ele é quem diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos caluniarem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Então, é isso que nós devemos levantar as mãos para o céu e agradecermos a Deus, porque mesmo no sofrimento há um propósito e Deus está regendo todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. É isso que Jó quer nos repassar. E tentarmos entender o porquê do sofrimento, é isso um mistério. E isso o texto também quer nos repassar. Teologicamente, tanto na perspectiva judaica quanto cristã, é enxergarmos a grandeza de Deus por trás de todas as coisas. Bem, na conclusão desta aula, portanto, fica o convite para você: não perca essas aulas que você com certeza vai estar crescendo. E eu quero fazer um convite para você. Se você quer aprender mais ainda nessa perspectiva teológica, convidamos você, venha estudar conosco no CETADEM, o Seminário Teológico, a Escola Bíblica Dominical. Ela já é esse início de estudo teológico, num perfil devocional. Já o Seminário Teológico, esse estudo teológico, num perfil ministerial e acadêmico. Então, vem estudar conosco no Seminário de Teologia, o CETADEM, Seminário de Teologia da Assembleia de Deus Montese. Nós temos muitos livros, você vai receber, estudando conosco, já uma série de livros, uma coleção de livros, vai ver vários professores que são altamente preparados. Esse assunto de Jó você vai estudar detalhadamente, vai estudar todos os livros da Bíblia, as doutrinas, com certeza você vai crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E é o que nós pedimos.
mais do que nunca, participe conosco aqui nos vídeos produzidos aqui pela Assembleia de Deus Montese. Com certeza você vai crescer cada vez mais. Se você gostou, portanto, desse vídeo, deixe aí o seu like, deixe aí o seu gostei, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e participe cada vez mais. Com certeza você vai estar crescendo cada vez mais espiritualmente e sendo cada vez mais útil na obra no reino de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.